Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. É um prazer falar do sul do país para os demais estados deste Brasil afora e também para os países que fazem parte deste mundão de Deus abençoado. Hoje é uma segunda-feira, o programa não é ao vivo, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas não tem problema algum. É uma edição especial e hoje nós estamos aí na presença da Daya Petri. Eu gostaria de saber, vocês gostariam de ter a apresentação dela, uma apresentação breve. Fala aí em poucas palavras quem é a Daya Petri. Então tá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou então a Daya Petri, natural daqui de Lajeado, sou casada e sou empreendedora, né, empresária há 17 anos. Comecei meu negócio bem cedo, com apenas 18 anos, mas eu sempre soube que eu iria ter o meu negócio. A minha paixão sempre foi ser cabeleireira, né? Então, eu sempre soube que eu ia atingir voos mais altos e hoje, graças a Deus, estou com uma equipe de 13 pessoas no meu negócio, mas não foi fácil chegar até aqui. Pessoal, tá aí. Pessoal, tá aí a explicação breve, mas nós vamos fazer o seguinte, Dai, nós temos aqui um brindezinho da Esquina 35, essa caneca ela já é sua, tu pode abrir, tem uma aguinha, ainda não é água patrocinada pelaquela empresa de Lajeado, nós estamos com uma água de fora aí, mas eu vou fazer o quê, né? Nós também não podemos ficar no seco, essa canequinha é sua, pode botar tua água, ela não tem rótulo, mas ela tem barulho, tá? Esse dia o cara falou assim, a água é... Tu encheu na torneira? Não enchi na torneira. Mas, Daya, a gente sempre tem uns apoiadores e hoje é um pouquinho diferente. O nosso apoiador hoje é o de Nápoles, é o apoiador deste vídeo aqui, tá? Então, os outros, a gente não vai comentar sobre os outros apoiadores hoje, mas eles estão sempre conosco. E, Daya, tem uma coisinha diferente. Esse livro aqui, ó, é um recebido, tá? Então, eu falei que eu ia mostrar os recebidos, tá aí um abração aí pro Dr. Jackson Schneider, que me presenteou com o livro TikTok Boom! E é isso aí. Daya, de Nápoles, nós vamos conversar, já vamos entrar no teu assunto aí, mas acho que a gente pode entrar no assunto aí degustando uma pizza da de Nápoles. Que delícia! Ó, vou mostrar a tampa aí, olha só. Que delícia mesmo, né? Então ela veio cortada de forma xadrez. Daya, agora vamos esquecer um pouquinho a... Não, eu ia dizer, vou esquecer a pizza. Vou esquecer a pizza, vamos voltar para a conversa. Daya, quando é que tu viu que tu tinha, em que momento da tua vida, tu é natural de Lajeado? Sou natural daqui. Natural de Lajeado. Em que momento, com quantos anos, assim, tu pensou, bah, esse aqui é o caminho? Bom, na verdade, eu comecei a cortar cabelo com 15 anos. Tá. Né? Eu despertei, eu senti o meu cortando o cabelo da minha avó, das minhas primas, eu pensei, nossa, que legal isso, eu ia adorar fazer isso. E aí, de cara, eu já comecei a cortar cabelo, sem ter curso nem nada. Provavelmente tu passou por aquela fase de cortar os cabelos da boneca, das bonecas. As Sim. bonecas já cortei todas, né? Eu cortava tudo. Então, quando eu tinha 18 anos, que acabou o ensino médio, eu lembro que naquela época os meus colegas todos, tipo, eu vou fazer faculdade de medicina, eu vou fazer uma faculdade de direito, eu vou fazer... Eu pensava, cara, o que eu vou fazer se eu não tenho nenhum curso na faculdade pra mim, se eu quero ser cabeleireiro? Aí eu terminei o ensino médio e pensei, cara, eu não vou fazer faculdade nenhuma, eu quero ser cabeleireira. E eu fui fazer um curso de cabelo, né? E eu fiz o meu primeiro curso, então, com 18 anos. Eu até cheguei a trabalhar num salão que tinha na cidade naquela época, para eu também pegar experiência. Quer falar o nome do... O nome do salão era importante esse salão, né? Estúdio Coifera era o nome. Eu acho que eu lembro. Sim, lembro. E aí eu trabalhei lá um período, aí o salão se desfez lá, por causa da sociedade, então meio que fechou o negócio. E eu procurei outros empregos, outros salões, mas ninguém estava contratando na época. Aí o pai disse pra mim, mas filha, por que você não pega e abre um salão aqui em casa, então? Pega aqui a parte da frente da casa, que tem a sala, né? Porque meus pais moravam numa casa antiga, era muito grande. Que bairro era esse aí, né? Lá em Moinhos. Lá em Moinhos. Por coincidência, hoje, eu estou numa casa que é em frente à casa dos meus pais, onde eu comecei o meu salão. Muita coincidência mesmo. Tu já pode dar o endereço do teu atual estabelecimento comercial, o pessoal que está assistindo. Claro, fica na rua Padre Teodoro Amistad, 769, em Moinhos. Então fica ali próximo do Parque dos Dick. Ah, tá. E aí o pai disse, então pega e abre um salão aqui na frente de casa.
Eu pensei, bah, vou fazer isso aí. Falei, então tá, pai, beleza. Vou fazer, eu já tinha meu material que tinha comprado pro curso, né? Tesoura, pente, todas essas coisas. E aí o pai disse, bom, faz o seguinte, tu vai lá na loja e vê o que tu precisa, né? Cadeira, mais chapinha, essas coisas. Compra o que tu precisa, parcela em 10 vezes, que o dinheiro que tu vai ganhando, tu vai pagando as parcelas. Ah, já te metendo no compromisso. E eu vou pegar, como meu pai é marceneiro, né? Eu vou fazer uma bancada pra ti bem legal, tu compra um espelho e vamos começar assim esse negócio. Então tá, pai, beleza, vamos lá. Aí pegamos, reformamos, pintamos, o pai fez o balcão pra mim, comprei o que faltava, tudo parcelado, né? Não tinha dinheiro pra investir. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo, né? Meus pais também não tinham muita grana, mas eles me incentivaram muito, e isso também foi muito importante, né, para esse começo. Minha mãe também teve uma participação muito especial, porque ela me auxiliou muito nesse início, né, me ajudando a lavar cabelos, secar, né, então ela era minha assistente, assim. E aí pensa, né, 18 anos, não tinha dinheiro para investir, montei algo bem simples com aquilo que no momento a gente tinha condições. Não tinha experiência, eu tinha apenas uns 5 meses de feito meu curso, então eu não tinha quase prática nenhuma. E o pior de tudo, eu não tinha cliente. Então eu abri o meu negócio com a cara e com a Na cara e coragem. na coragem, né, Daí? Isso aí. E comecei assim, né? E naquela época não se tinha rede social como tem hoje, Facebook, Instagram. Não, naquela época Em que ano que era foi? em 2008. 2008. 2006, mentira, 2006. 2006. 17 anos, 2006. E aí não tinha nem WhatsApp. Tinha um telefone fixo que as pessoas ligavam para agendar horário. E a maior propaganda naquela época era no boca a boca. Boca a boca. Né? Então, o boca a boca funciona, é muito eficiente, mas é lento demais, né? Falar em boca a boca, vamos usar o boca a boca para nós saborear, Vamos saborear a saborear pizza essa da de pizza Nápoles aí. aí. A de Nápoles sempre surpreendendo. Ó, eu não sabia que existia o corte xadrez. Tá? Para mim é uma Pra mim novidade. também é Eles novidade. cortaram de forma para facilitar. Uhum. Não facilitou muito, porque talvez eu cortei errado, eu não me dei conta. Eu iniciei, mas enfim, depois que eu me lembrei que era o corte xadrez, então tá aí, para facilitar um pouquinho. A de Nápoles tem mais de 21 lojas e mais de 100 sabores. Então esse é o momento que a gente precisa falar dos nossos apoiadores, né? Porque não é fácil, né? Não é É, fácil. não, é verdade, precisamos apoiar muito. A de Nápoles lá em casa, a gente já tem salvo direto, né? Tu sabe que o proprietário já esteve aqui também fazendo live. Uhum. Foi muito legal. Live não, podcast, né? Uhum. Eu sempre troco as bolas, tudo é podcast. Mas, Daia, tu quer saborear mais um pouquinho? Deixa que eu vou falando, como é que tu quer fazer. Não, vamos. Mas a minha curiosidade era a seguinte. Uhum. Tu chegou a ter algum outro emprego? Qual foi teu primeiro emprego? Sim, eu tive sim. Com 16 anos, eu queria muito trabalhar porque eu queria ganhar dinheiro, né? E aí eu lembro que eu usava aparelho no meu dente, eu ia na minha dentista todo mês, né? E aí eu sempre falava pra ela, não, porque quando eu chegar a 16 anos eu quero logo trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro, não sei o quê. E ela disse, então tá, agora que tu fez 16 anos, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, claro que eu quero. Não é tudo que eu queria era ganhar dinheiro. Aí eu fui trabalhar, eu era a secretária dela. Aí era meio que final de ano, assim. Eu tava trabalhando uns 2, 3 meses, chegou janeiro, era férias, minha avó mora na praia, todo verão eu ia pra casa da minha avó. Chegou janeiro, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu quero ir pra praia, eu não quero ficar trabalhando. Aí eu falei pra ela, eu não queria mais trabalhar, porque eu queria ir pra praia. Tu teve que Mas interromper o teu projeto, né? Quer dizer, o teu mas na projeto não era verdade, projeto. eu tava trabalhando ali, mas não, eu não tinha me encontrado naquilo ali. Não Sim. era o que eu gostava de fazer, não era o que eu queria fazer. Eu queria cortar cabelo, eu já não cortava cabelo. Mas, com 16 anos não surgiu a oportunidade para mim trabalhar, né, nisso, enfim. Daí tu chegou a morar na Pá de Amsterdam, na subidinha, assim? Isso aí. Eu Ali na agora estou me subidinha. lembrando de algumas coisas, assim, eu acho que um dia eu encontrei vocês lá, eu fui colega da tua mãe, tu me lembrou agora, eu fui colega da tua mãe. Então, eu me lembro que uma época eu subi lá e ela tinha realmente na casa alguma coisa ali, ela
Ela falou, ah, tô aqui, mas não lembro se ela comentou do teu nome ou não. Eu achei até na época que era dela, mas faz bastante tempo. Sim, eu fiquei E teu na. pai eu conheço também de vista, porque ali Aham, morava meu primo naquela rua. Então aquela aham. rua para mim é bastante familiar ali. Sim, eu fiquei na casa dos meus pais 7 anos. E até que chegou naquele ano, né, em específico, os meus pais se separaram e eles falaram, olha, Dai, agora tu vai ter que procurar uma sala para ti, e a gente vai vender a casa para dividir os bens. Sim. E eu meio que fiquei desesperada, porque eu, na época, né, eu me formei em estética e cosmética, né, eu Uhum. paguei toda a minha faculdade, porque meu sonho era fazer faculdade. Aquela coisa da pai, mas eu falei assim, não, porque tem que fazer faculdade, porque tu não estuda lá, não é ninguém na vida. E eu pensei, aí quando eu vi aquele curso de estética na Univates, eu pensei, olha, vou fazer isso aqui, acho que tem tudo a ver comigo, né? E aí eu fiz, me formei, logo ingressei no mestrado, e eu estava pagando o meu mestrado quando isso aconteceu, né? E aí eu fiquei meio que desesperada, porque imagina, pagar aluguel, como é que eu vou pagar aluguel se eu estava pagando meu mestrado? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se não tivesse acontecido isso, talvez eu estaria até hoje lá na casa do meu pai, fazendo de tudo um pouco, né? Porque naquela época eu fazia, além de cabelo, fazia unha, depilação, maquiagem. Então eu não era especialista em cabelo como eu sou hoje. Então eu fazia de tudo e não fazia nada, né? Eu era especialista em algo. E aí eu me mudei lá para Júlio de Castilhos, né? Lá no Bah, centro, sim. numa sala, num prédio, no segundo andar. E aí ali de fato realmente começou a profissionalizar o negócio, porque até então era meio que caseiro, né? Como eu estava em casa. E aí eu comecei então, a pegar profissionais para trabalhar comigo. Aí teve manicure, esteticista, e assim foi indo. Aí minha irmã veio trabalhar comigo também, e minha irmã ela não era da área, e ela naquele ano então resolveu vir trabalhar comigo. E aí a gente uniu forças, né? Quem é a tua irmã? A Lise Petri. Hoje a Lise ela é especialista em bronzeamento. Hum. A gente trouxe uma técnica bem, não é inovadora, mas aqui para a região sim, porque não existe ninguém que faz isso, né? O que ela tem de diferente para o pessoal poder entender essa Sim. técnica? O bronzeamento natural ele é feito ao ar livre, no sol, né? Durante todas as manhãs, enquanto estiver sol, né? Então é um negócio de temporada no verão, no inverno não tem como fazer. Mas é um método bem legal e natural de ser feito, porque ele é feito no sol. Né? Então, ela usa produtos ativadores da melanina, que vão acelerar o bronzeado. Ela usa também o biquíni de fita, que pode escolher fazer com ele ou com o teu biquíni mesmo. E ela controla o índice solar, para não, por exemplo, até o horário do meio-dia, a mulherada tem que sair de sol, para não ficar se expondo né, em altas temperaturas. Então é muito legal porque ele é um bronze duradouro, né, diferente, por exemplo, do bronze a jato, que ela também faz. Mas o bronze a jato ele é instantâneo e dura só 7 dias. E o natural não, né, ele é mais duradouro. Então é a longo prazo que você fica bronzeado. Como é que tu consegue? Tu tem que ser bem ágil, né? Porque tu falou que qual é que é o momento que não dá para fazer quando não tem sol? Isso aí. Tá, então como é que tu te vira nos dias de chuva? Porque às vezes tem agendado, né? Uhum. Bronzeamento tal dia, chegou naquela manhã. Acontece, né? No verão, quando acontece a chuva, a gente infelizmente precisa cancelar a agenda. E, na verdade, essa técnica depende do sol. Né? Então, Exclusivamente o todos sol. os dias ela tá lá olhando a previsão do tempo para ver se vai ter sol ou não, para poder Tu fazer deve a ter agenda. vários aplicativos do tempo. Ela olha. Ela Ah, é, olha. tua irmã, vários Uhum, aplicativos ela do que tempo. cuida. Ela olha no Google, Ela olha sabe no o nome de todo celular. mundo, conhece Cléo Kuhn, conhece. Uhum, Ai, sim. ai! Só na que crê. Uhum, Tu viu? sim. Aqui tem de tudo. Uhum. Daia, tu tem algum projeto, assim, de alguma novidade que talvez tu queira trazer a público, algum projeto que está guardado aí, que, ó, às vezes tem aparecem algumas pessoas aqui que têm algum projeto e contam, né, tem tal coisa, tu tem algum Sim. tipo de... Na verdade, a gente está todos os anos, eu sempre penso em trazer novidades, em inovar, em trazer para Lajeado tendências, né? No ano passado, por exemplo, eu fui para Paris Fashion Week trabalhar nos desfiles da Fashion Week, né? Então, a minha irmã foi junto comigo, foi minha parceira. A gente produziu mais de 20 modelos lá
E estando lá, trabalhando no backstage de uma Fashion Week, tu consegue ver muita tendência de moda, de cabelo, de roupa, né? Então a gente sempre traz essas tendências para cá. E eu já fiz isso vários anos, né? Eu fui outros 3 anos para a Fashion Week de Nova York, também foi muito legal. E sempre quando a gente está numa Fashion Week, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas novas e de celebridades. Inclusive, em um dos desfiles, eu tive a oportunidade de trocar a roupa da Katy Perry. Nunca imaginei na vida, Pô, né, ver. E encontrei já o pai das Kardashians, a Cindy Crawford. Então é muito legal, porque tu tem experiências que tu jamais teria se tu não estivesse lá. E para esse ano de 2023 não é diferente, a gente já está programando aí outras passarelas com novos projetos, né? Ainda não posso largar, mas estão em andamento. E a gente também já está planejando novos a, serviços a, para par- trazer para o a parte que eu negócio. mais gosto e o pessoal que está assistindo é essa, eu não posso falar. Fica na expectativa, né? Fica seguindo a gente depois para saber É o que isso que eu ia é. dizer. Quando se ficou curioso, começa a seguir a Daya Petri, começa a seguir o Instagram para ver que daqui a um pouco Isso sai a aí. novidade, né? É. Se não sair até o final aqui. Mas é isso aí. E eu acho que isso é empreender, né? Quando eu me mudei para essa casa que a gente está hoje, que é uma casa bem grande, quando eu vi nos fundos a piscina, a gente tem uma piscina enorme com um quiosque bem legal, eu vi naquele ambiente a oportunidade da gente trazer o bronzeamento. Claro que hoje, se fosse para mim colocar um espaço somente para fazer isso, não ia funcionar, porque é algo de temporada, né? Então, eu vi essa oportunidade porque a gente já tinha estrutura ali. Então, eu queria aproveitar realmente esse espaço para ter mais uma fonte de renda ali, né, com a minha irmã. Dá mais uma provada e dá uma nota para essa pizza aí. Ah, pizza da de Nápoles é nota 10, hein? É nota 10. A gente não sabe se come ou se fala, né? Aham, aham. Fica na dúvida. E tem um sabor aqui, diz a guria assim. Ela perguntou qual é o sabor que tu quer, Chiarelli. Eu digo, olha, tanto faz. Ela, não, tanto faz não, tu tem que ter algum. Eu digo, mas é que nós temos uma convidada, daí a Petri, ela já, diferente do meu irmão, né? O João, meu irmão, falando, ô João, segunda-feira vai ter a Daya Petri, não sei o quê, né? E eu falei 2, 3 vezes, tá, quem é que é? Eu digo, cara, mas tu não sabe, todo mundo sabe quem é que é ligado aí ao corte, como é que tu tem o teu slogan, como é que é até Especialista em cabelos de luxo. especialista em cabelos de luxo. Diz ele, eu não, eu corto cabelo com o Vini. Ai, ai, só na que crê. Eu fico pensando, um abraço pro Vini. Mas Vini é gente fina, meu amigo também, é amigo dos meus 2 irmãos, né? Um abração pro Vini, mas foi bem assim, foi bem exatamente assim que aconteceu, ficou muito engraçado. Eu pensei, vou trazer a público. Eu ri demais. E daí, voltando, Daia, para a parte do pedido, né? Quando eu falei que era para Daia, a guria, não, acho que até. Não vou falar um nome que de repente não é. Mas não sei, talvez tenha a Andressa, lá se tu conhece a Andressa. Quem atendeu foi a Andressa. Eu acho que fez. E ela falou assim: olha, posso dar uma sugestão? Eu digo sim, pode dar. Ela falou: esse da carne aqui é um que sai bastante. Eu não guardei o nome, eu já estava meio na corrida. Mas o que eu guardei é a sugestão dela. Falou assim: isso tu acha que seria interessante mandar um sabor doce? Claro, com certeza. O que tu acha de ovo maltine? Eu digo, Inclusive, eu sempre peço ovo é? maltine. Mas então, se ela não botou lá Ela sabia. o teu cadastro, né? Daí, E é uma das preferidas. mas essas viagens, elas abrem bastante a mente das pessoas, né? Quem faz viagens, num primeiro momento, aquela pessoa que não puder fazer a viagem para o exterior, existe em São Paulo também, né? Grandes feiras, né? Que se aprende bastante, se vem com uma bagagem bastante grande, né? Um conhecimento, porque não deixa de ser uma extensão do exterior, né? São Paulo, que estiver estourando lá, vai vir para cá e talvez eu não sei se é na mesma velocidade, isso eu não sei, no mundo de vocês aí, eu não sei como funciona. Mas algumas coisas é quase que instantâneo também, né? Sabe que eu nunca trabalhei em São Paulo, né, em passarelas. Então, mas eu imagino sim que deva ser parecido. Só que, claro, os lançamentos ocorrem sempre lá, né? Sempre fora. Depois chega aqui, porque eles estão sempre numa estação do ano à frente que a gente. Então, por exemplo, em Paris, a gente estava lá e tava frio, tava finalizando o inverno.
Então, já estavam lançando a coleção de verão do próximo ano e a gente aqui estava ainda No na verão. primavera, Primavera. que foi em setembro. Então lá sempre acontece, né, o lançamento antes do que aqui. Então eu sempre trago a novidade quentinha, né? Mas, claro, a primeira vez que eu fui viajar em 2016, naquela época eu não tinha tantas condições financeiras. Eu fui com a cara e com a A tua coragem. primeira viagem foi em 2016, Foi. internacional? A minha também? É Foi pro mesmo? Japão? Ai, Sim. Japão, quer dizer, volta ao mundo então. Ai, que legal. É longe? É longe mesmo. 36 horas de voo. Tá. É longe. Essa é a parte ruim, né? Dentro do avião. Bah. Mas, enfim, e lá naquela época, eu lembro, eu estudei numa organização mundial cristã que faz treinamentos para jovens com uma missão que se chama Jocum. E fui Muito para Los famosa, Angeles. muito famosa, né? E lá eu fiquei 6 meses, e inclusive, né, foi uma das. Deus que abriu essa porta para trabalhar na Fashion Week de Los Angeles. Então, foi a primeira experiência que eu tava lá. E olha que engraçado que aconteceu. Eu tava lá trabalhando e tal, e eu não falava muito bem inglês. Eu cheguei a cair lá de paraquedas, eu não sabia falar muito bem. Então, eu tinha uma amiga minha que estava me ajudando na tradução, o que era pra gente fazer, e eu não estava entendendo muito bem. E aí, aquela estilista, ela estava colocando as roupas nas modelos, e tinha uma peça, um conjunto, que não servia em nenhuma modelo. E ela olhou pra mim e falou assim, não, essa roupa aqui vai servir em ti. E a minha amiga traduzindo, amiga, ela tá falando que essa roupa vai servir em ti, que é pra ti desfilar. E falei, meu Deus, mas eu não sou modelo, eu nunca desfilei, eu não sei desfilar. E aí ela disse, não, ela falou que ela vai te ensinar a desfilar agora e que tu vai desfilar pra ela. Não era modelo. Meu Deus, não era modelo até então, né? E eu pensei, bom, eu vou ir. Se eu cair na passarela, ninguém me conhece. Eu sou lá de Lajeado, do Rio Grande do Sul. Quem é que vai saber quem sou eu? E aí eu peguei e fiz a produção e desfilei na passarela. Então foi uma experiência assim bem inusitada. Tu não tinha que usar a frase daqui, crê? Ali é verdade. Então foi muito legal assim a experiência, né? Eu vejo hoje, depois que isso aconteceu, muitas modelos. Tu não pegou a mesma época do próprio Augusto que eu estava falando? Isso. Porque ele foi, eu acho que 2017, né? Ele foi um ano depois. Um ano depois. Porque... E tu não pegou a Tônia Demo ali, Sim, a Tônia Mari, meus a amigos, Mari, eles que também... pegou nessa época aí também, né? Isso aí. Uhum. Eu ouço falar muito desse projeto aí, muito interessante. O Augusto até pegou, acho que terremoto, né? Uma coisa assim, ele pegou uma partezinha complicada. Né? Sim, inclusive, quando eu fui, depois eu falei, Augusto, precisa ir para esse lugar, vai que é muito legal, uma experiência muito legal. E abrem portas, né? Deus vai abrindo portas pra gente. E depois disso, as outras Fashion Weeks, né, foram também, eu acredito que foi a mão de Deus, porque é algo muito difícil de se conseguir. O mundo inteiro quer trabalhar dentro da Fashion Week, principalmente de Paris e de Nova York, né, que são as maiores do mundo, as mais famosas. Tem muita celebridade, muita marca famosa. Sim. Então tem muita gente que quer trabalhar lá dentro e não consegue. É muito disputado. Então eu me senti assim bem lisonjeada de estar também, né, esse ano passado em Paris fazendo esse trabalho. Pois bem, o que eu ia te perguntar? Fora desse contexto de salão e de... Tu tem praticamente um spa, né? Se juntar tudo isso ali, né? É o formato de um spa, né? Sim. E fora desse contexto, como é que é a vida da Daia fora disso aí? Pratica esporte, não pratica, não tem filhos, o que faz? Então, ainda não temos filhos, né? A vida de empreendedor é muito corrida. Eu vou de manhã para lá e só saio no final do dia. É muito puxado, né? Às vezes a gente nem sai para almoçar, acaba almoçando lá, tanto eu quanto toda a equipe. E durante a noite a gente sempre tenta fazer algum programa, né? Eu e meu esposo, saímos para jantar, a gente vai para a igreja também toda quinta e domingo. A gente precisa alimentar nossa fé e isso é muito importante. E sim, pratico também atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, né? Eu tenho feito, faço pilates, faço musculação. Então é um conjunto, né, de coisas. A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? Para ter uma saúde. Se não tivermos saúde, não conseguimos fazer nada. Eu cuido de todas as áreas da minha vida também, né? Deus sabe como eu cuido. Mas o que eu ia te perguntar?
Tu chegou num ponto, mas para chegar nesse ponto, qual foi a parte que tu pensou, meu Deus, é, chegou a pensar em desistir? Porque são muitas, é muito não, é muita dificuldade, a coisa não é fácil. Contando assim num podcast, até parece que foi, né, do dia para noite. Mas foram noites sem dormir, qual é o dia, ó a pergunta, presta bem atenção na pergunta. Qual é o dia que tu chorou, sem parar? Porque deve ter um dia que tu, no fim, tu até pensa assim, meu Deus, eu não consigo mais parar de chorar, mas eu tô chorando. Qual é, qual é que foi o motivo? Teve um dia bem no início da minha profissão, né? Quando eu era assistente ainda no outro salão, eu passei por uma situação muito constrangedora com uma cliente. E isso marcou, assim, o início da minha carreira. E um dia eu tava, enfim, quando eu era auxiliar nesse salão, eu só lavava cabelo e secava. E tinha um sábado, assim, tava cheio o salão, gente, tava frio, porque sabe aquele dia que chove, que tá tudo úmido. E era final da tarde, já não tinha mais nenhuma toalha seca para colocar, né, no ombro da cliente. E eu fui catei lá a toalha mais seca que tinha, mas ela tinha uma mancha de tinta de cabelo. Sim. E eu coloquei nas costas, eu pensei, não vai ver, mas pelo menos tá seca, Até senão aí eu não tudo vou bem. molhar. Não vai ver. É. Aí quando eu sentei ela na cadeira, e ela se olhou no espelho, e eu comecei a secar o cabelo, ela pegou e puxou a toalha. Quando ela tirou a toalha assim, ela viu aquela mancha de tinta, ela jogou a toalha no chão e falou assim: Sua víbora, mas é uma aprendiz mesmo? Tu nunca vai ser ninguém nessa tua vida? Como é que tu teve coragem de fazer isso comigo? Tu tá no lugar onde tu merece mesmo, sua aprendiz. Capaz que existe esse tipo de gente. A gente só vê em Existe. filme, né? Existe. No momento, eu peguei, larguei o secador, eu fiquei em estado de choque. Fica. Eu tinha 18 anos, eu não sabia, não tinha boca, né? Pra Sim. falar, eu fiquei apavorada com aquilo, larguei tudo. Eu disse, não, deixa que ele vai terminar teu cabelo. Eu fui lá pra cozinha chorar, 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 chorar. Mas eu passei o dia chorando, fui embora, não consegui mais trabalhar. E sabe que por muito tempo a gente acaba acreditando, né, nesses rótulos que as pessoas colocam na gente e que não são verdadeiros. Então, por muito tempo, no fundo, eu pensava, não, mas eu sou uma aprendiz, eu não vou dar certo, sabe? Até que chegou o dia que eu pensei, cara, não, eu tenho muita Isso luz. são maldições, né? É, A mulher largou uma maldição pra cima de ti. eu vou brilhar, eu nasci Sim. pra brilhar. E é até engraçado, porque eu tenho certeza que hoje talvez ela se lembra disso. E talvez ela deve olhar hoje para profissional que eu sou e deve pensar, bah, eu queria muito fazer o cabelo com ela, mas eu não tenho coragem de ir Mas lá, tu sabe? sabe, assim, daí são muitas as pessoas que viraram o jogo, né? E que passaram por um momento que marcou muito. E aquele momento marcou e foi praticamente dali surgiu a vontade de fazer a coisa acontecer. Ou em casa, ou por talvez um cliente, ou algum lugar, a pessoa pegar e, né? Não, tu não vai ser ninguém. É, sim. E E dali, acontece, isso é muito comum, né? Acontece com muitas pessoas. Eu já ouvi muitas histórias parecidas com essa, né? de sucesso, né? Que passaram com uma situação Exato, dessas, né? exato. Então, eu tive vários momentos em que eu pensei em desistir, mas eu persisti muito. Eu acho que a palavra-chave é persistência. Eu vejo que hoje o mundo está muito imediatista. As pessoas começam um negócio, querem sucesso logo. Se não deu certo, já desistem, já querem outra coisa. E não é por aí. Eu, claro que passei muitos momentos também de baixa de clientes, de não ter agenda, de, meu Deus, hoje eu não atendi ninguém. Ah, hoje eu não fiz grana, não tenho dinheiro. Mas eu sempre tive consciência de que eu ia tentar, porque eu sabia do meu potencial. Eu sabia que aquilo era minha paixão e eu queria dar certo naquilo ali. E depois que eu conheci Deus, então, meu Deus, aí que a chave virou mesmo, porque a gente, quando entrega tudo, né, nossos negócios, nossa vida para Deus, Deus nos faz prosperar. E foi isso que aconteceu. Meu negócio começou a deslanchar. E hoje, graças a Deus, estou com uma empresa muito saudável, Pode falar. com muitos profissionais. Que aqui é tudo desse jeito. É ao vivo. É que já estava ligado há mais tempo. Sim. Ô, Dai, o que eu ia te perguntar?
Tu falou disso aí. E passou por alguma situação assim, tirando essa aí, agora uma situação talvez complicada mesmo, que um erro, alguma coisa, algum constrangimento Uhum. na sua própria caminhada? Sim, com certeza. Nossa, eu já errei muito cabelo. No início eu sabia que eu achava que eu sabia tudo. E eu errei muito cabelo. Eu já quebrei cabelo. Uma vez fui fazer um alisamento. Uma pessoa que tinha mechas. Naquela época se usava um alisamento. Era um definitivo, era um produto mais forte. E não podia ter mechas, não podia ser loira. Ah, sim. E eu passei no cabelo da mulher. Quando eu tava terminando de aplicar, começou a cair o cabelo da mulher. Eu entrei em desespero e pensei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? E eu não sabia, né? Então, hoje eu percebo que, claro, quando aconteceu isso, eu fui buscar cursos, treinamentos e tal, porque eu precisava aprender, né? Não precisava, não dava para errar. E hoje o mercado está assim, tu não pode errar. Precisa hoje ser um profissional muito bem qualificado, porque se tu errar, as chances de todo mundo ficar sabendo é É muito muito rápido. rápido, né? Não, é bom que tu conta isso num podcast, porque isso pode virar um corte, pode virar um corte. Não, tô brincando. Não, tô falando sério. Mas é bom que tu conta, porque assim, todo mundo passou por alguma situação. Todo mundo Sim. passou por alguma situação. Hoje tu já tá há bastante tempo no mercado e isso ficou lá para trás. Mas tem Uhum. pessoas que não, talvez não contariam, né? Se passaram por Sim. algum tipo de situação. Mas com certeza, eu acho que todas as profissões em algum momento tu errou, em algum momento tu Sim. vacilou, em algum momento a coisa não funcionou. Até parece que aquele ar lá não tá mais gelando. Tu sabe que é complicado. Às vezes, A gente tem as dificuldades, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Eu não tenho vergonha, porque os erros me fizeram crescer, sim, eu ia dizer, tu não tendo vergonha, na né? verdade, é porque tu te garante, né? Tu Sim, sabe que o que aconteceu passou, então tu pode é, perfeitamente sim, comentar uma coisa do com passado aí. certeza. Com certeza. Já errei bastante, mas aprendi com os erros, né, para não cometê-los de novo. E hoje o mercado está muito competitivo. Se tu quer ser um profissional da área da beleza, tu precisa te especializar muito e ser um profissional extremamente perfeccionista, porque hoje os detalhes fazem toda a diferença, né, no atendimento. Por que que tu criou esse slogan do cabelo de luxo? Qual é que foi a... Eu criei esse slogan quando eu estava em Paris, porque eu estava trabalhando com outros profissionais e da área da Minha pergunta maquiagem, também, claro que era quando estilistas. tava... Aí e aí, tudo bem, muito prazer, né? Pô, prazer. Agora eu falo inglês, espanhol, então eu consigo me virar assim com as pessoas muito Sim, bem. E aí eu perguntei pra mulher, qual é a tua área, o que tu faz? Ah, eu sou especialista. Todo mundo lá, é especialista. especialista em mercado de luxo, eu sou maquiadora de luxo. Eu falei, nossa, que legal. Nossa, se vocês são especialistas, né, Sim, em cada uma da sua área e em luxo, eu também sou porque eu tô aqui, sim. né? Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é para os melhores mesmo. E aí eu pensei, eu sou uma especialista em cabelo de Especialista. luxo. Ah, ficou bem legal esse teu slogan. Eu tava Aham, olhando e é uma coisa assim, ó, ele dá um empoderamento, né? Tu olha aquilo, tu chega a dar uma, sim. tu pensa, tu olha de novo, meu Deus, Aham. que ousadia, Sim, né? é Porque verdade. não é qualquer um que vai botar esse É especialista verdade. em cabelo de luxo. Eu já vi uma pessoa, conheço uma pessoa que ela é especialista em cabelo afro, né? E ela fala, é o meu chão. Sim. Então assim, pô, tu é É que tu te especialista. garante naquilo, né? Hoje se eu pegar qualquer cliente que sentar na minha cadeira e ela me pedir algo que eu não vou conseguir entregar, eu vou dizer para ela, olha, eu não vou conseguir fazer isso, mas é muito difícil, porque as pessoas que me procuram já sabem que eu sou especialista, né, em mechas, loiras, morena iluminada e o mega hair agora que está crescendo muito, Ainda, muito. cada vez mais. O mega hair, sim. É um mercado Mas ele já que, vem, não é de hoje, né? pois é, tu sabe que ele já vem há muitos anos. Porém, as técnicas utilizadas eram técnicas que estragavam muito o cabelo da mulher. Estragava em termos de danificar, né? Quebrar, Danificar. danificar, Sim, exato. E aí, há quase 2 anos atrás, eu comecei a pensar, nossa, não é possível que hoje em dia não exista uma técnica que seja saudável para os fios de cabelo, porque eu mesma, meu cabelo nunca crescia, meu cabelo sempre foi curto. sim, Eu sempre tive também esse desejo de ter um cabelão e tudo mais, mas eu tinha medo de colocar mega hair por conta de que eu já tinha pouco cabelo, sim, então eu não queria detonar mais ainda. sim. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei esse método que a gente usa hoje lá, que é o método microscreen, que são telas bem fininhas,
que não traciona, não estraga o cabelo. Então eu estou usando o meu método, né? Então hoje as mulheres que procuram para realizar esse método são mulheres que vêm buscar um sonho, que é o sonho de ter um cabelo que elas nunca Porque para a tiveram. mulher é complicado, né? É, É complicado, faz parte da embalagem, né? exato, é o Então, cartão de visita, cartão de né? visita, então ela daqui a um pouco olha, as outras têm, eu gostaria de ter, mas não, e tem aquele medo, então a questão do medo já pode perder. Já tem Já pode quem, perder. já tem quem faça, Não, né? e Com é verdade, segurança, com ela certeza. mesma usa, mas é bom, sim, eu estou usando. É isso mesmo. E a grande maioria das mulheres que procuram, né, são mulheres que realmente têm cabelo fininho, que nunca cresceu, aquela ponta ralinha, fininha. Então, muitas que perderam também o cabelo por causa do Covid. Então, assim, é esse nicho de mulheres. E é muito legal. Quando tu faz uma transformação em apenas 1 hora, Pô, e a pessoa, quando se olha no espelho com aquele cabelão, eu já tive muitas experiências legais, a mulherada começa a chorar. chora. Ah, chora mesmo. Chora, chora de emoção. E é muito legal viver isso porque eu encontrei um propósito, né, além de, não é apenas só um cabelo, é a realização de um sonho, né? É o emocional da pessoa. Tu sabe daí que eu sou do ramo imobiliário, 15 anos praticamente trabalhando no ramo imobiliário. Agora estou um pouquinho, não é o foco principal, mas não sei se não vai voltar a ser de novo. Mas assim, ó, tu falou de uma coisa, realização de sonhos, e no ramo imobiliário também, tu está realizando praticamente o maior sonho do ser humano, que é de ter a casa própria. Então assim, ó, foram tantas conquistas que eu tive a oportunidade de participar, que até hoje, às vezes, eu encontro clientes na rua, né? Eles lembram lá da primeira casa, do primeiro imóvel. Tem cliente que passou para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, assim, foi evoluindo na vida, foi trocando de imóveis, né? Então, assim, ó, é muito interessante. E a gente tem que cuidar uma coisa também. A gente não pode ficar no automático, porque a gente faz todo dia, como o cara que arruma defunto, lá, ele faz todo dia, para ele é normal. Mas nós temos que cuidar que, mesmo que seja normal, a gente tem que viver aquele momento. Porque chegou numa época, o Minha Casa Minha Vida, era todo dia, e começou um dia eu parei, eu pensei, meu Deus, eu tenho que voltar mais, pensar com o coração novamente, não usar só a razão, porque senão vai ficar uma coisa muito artificial. Né? Então a gente tem que viver porque tu vê o cliente, tu acompanha aqueles casalzinhos novos fazendo conta, puxa daqui, puxa dali, pá, eu Sim. assim, então e assim quando dava certo, assim, pô, eu vibrava junto com eles, porque até hoje eu vejo uma casinha, hoje o ramo imobiliário mudou, as casinhas hoje são de 30 e poucos metros quadrados, é muito pequeno, é quase o tamanho desse espaço que a gente está aqui. E só que mesmo assim eu ainda penso, estão saindo do aluguel. Porque o aluguel é um tormento, né? Sim. Quem pagou, não sei se tu pagou ou não, mas quem pagou o aluguel é um tormento. Então quando tu te vê livre daquela coisa lá, pode ser a casinha que for, tu vai pagar com prazer e com, né? Pá, eu tenho, e né? E tu pega as pessoas do passado, nossos pais, nossos avós, o cara que tinha casa própria, meu Deus do céu. Sim. Sabe que há 25 anos atrás que eu conquistei a casa própria, o meu patrão falou assim, ó, eu trabalhava no gerente de uma loja de piscinas e faltou ali faltou tempo na carteira. Eu falei, pá, por causa do tempo eu não vou conseguir realizar o sonho, né? Ele falou, o quê? Mas o que precisa? Digo, se a carteira tivesse assinada em tal, fechava o prazo. Ele só pegou o telefone, ligou para a contadora lá, olha, tem como fazer retroativo, porque realmente eu tinha começado antes, mas ele assinou um pouquinho depois. Tem como fazer retroativo aí para fechar lá? Não, já peguei a carteira, ó, leva lá, vai no escritório lá. E resolveu. Aí quando eu consegui a casa, ele falou assim, a frase que ele usou, agora tu é gente. Então é legal a gente poder participar, né, desse momento na vida das pessoas, né? Elas não vão mais esquecer da gente. E assim, ó, e tu faz o serviço bem feitinho, tu pode sair na rua, é isso que eu sempre digo, né? Tu ter o prazer de sair na rua, poder ir no mercado, encontrar aquela pessoa que há muito tempo tu não vê. O exemplo da tua mãe ali foi não que eu tenha negociado alguma coisa, mas há muitos anos que eu não vejo. A gente estudou lá no tempo sei lá o que era, sexta série. Mas então, assim, eu vi esse nome, eu digo assim, nunca mais tinha lembrado desse nome. Aí eu vi ele e digo, essa aqui foi minha colega de aula. Daí agora tu falou ali para mim, foi uma novidade. Então, digamos assim, ó, encontrar na rua e tu vê assim que tem carta branca, tu não tem nada pendente que tem que estar fugindo, se escondendo, né? Sim, sim. Então, por isso é bom. Faz o teu tema de casa bem, É.
né? Dai, Trabalhar honestamente, né, também. uma pergunta que eu quero fazer para ti. Tu chegou a fazer, não sei se a palavra é laboratório, mas quando tu aprendeu, o que que tu usou? Tu saiu cortando o cabelo de... Chegou a pegar aquela parte? Sei que tem pessoas que vão em asilo, vão moradores de rua. Tu chegou a pegar essa parte aí? Sim, na parte, quando eu fiz o primeiro curso, né, a gente atendia cortes de cabelo em pessoas que vinham cortar de graça. Né? Então, assim, a Sim. gente pegava muita gente, assim, era até complicado às vezes. Uhum. Mas eu já fiz muito trabalho social em orfanatos, casa de passagem. Então, é legal também porque tu pode contribuir com aquelas pessoas que jamais teriam condições de vir até o teu negócio, né? Então, são experiências que são fortes. Então tu teve essa caminhada, teve essa Sim, participação. eu fiz. E ela é gratificante, né? É muito, muito. Tu sabe que na QCRI as pessoas, alguns já conhecem há mais tempo. Ela surgiu em 2016. Pode ir degustando aí que eu vou te ajudar aqui Então, na narração. Ô, meu amigo, tá tudo certo lá? O contra-regra lá? Tá tudo certo depois que deu tudo errado, né? Depois de ter dado tudo errado, tá tudo certo. Pessoal, olha, só na que crê, né? Esse é legítimo, só na que crê. Mas não, daí, faz em parte. 2016, a gente criou a Que Crê, né? E ela é uma marca cristã também. Tá? Ela vem do versículo bíblico Marcos 9:23, que fala: tudo é possível é aquele que crê. Aquele que crê em Deus. Então a gente iniciou fazendo serviço assim de levar alimento para morador de rua. A gente ia na praça ali 11 horas da noite, encerrava muitas vezes lá pelas 4 da manhã. Nós sabíamos todos os moradores de rua aonde eles estavam escondidos, né? As noites frias, as noites de chuva. Aí depois de um certo período começou a aparecer mais pessoas lá, igrejas querendo fazer também, né? Também fazendo isso aí. Então a gente saiu um pouquinho do foco porque aquelas pessoas estariam assistidas, né? E a gente foi lá para a UPA. Na UPA a gente fez o quê? Levava sanduíche, refri ou café, dependendo da estação do ano. E por que nós fazíamos isso? Não que aquelas pessoas eram pobres, né? Aquelas pessoas, muitas vezes, tu ia para a UPA, tipo, 5 horas da tarde. Ah, meu filho está com febre, ou a criança se machucou, tu vai para a UPA. Mas tu não é atendido logo, então tu sai assim, ó, tu sai, mãe quando tem, sai correndo, né? É uma coisa incrível. Então o que acontecia? Às vezes nós íamos lá às 10 da noite, acho que era, mais ou menos isso. Então tinha pessoas que estavam às vezes desde as 6 da tarde, às vezes estavam ali te esperando, né? E daí levava, oferecia lá, ó, nós somos da Kikre, a marca do bem, a gente quer oferecer um sanduíche para vocês, é novinho, foi feito agora, com todo amor, com todo carinho, um café quentinho ou um refri gelado. Sintam-se à vontade, eu quero que vocês comam realmente. Se precisar repetir, podem repetir, é uma quantidade bem grande. E não estamos ligados, eu gostava sempre de dizer, não estamos ligados a partido político, né? Porque às vezes Sim, pensava, vai ser candidato. Não, não estamos ligados. E na verdade, não, isso aqui também não depende de igreja, tá? É uma coisa, né, sim, desse jeito aí. Aí eles parece que eles prestavam atenção mais ainda, porque assim, sim. bah, não estão vindo querendo, né? E Não estão daí querendo nada em troca, né? nada em troca. Essa é a parte mais importante. E daí, com o tempo, não demorou muito. Eu sempre meio acanhado, assim, né? Acanhado com C cedilha. E daí, chegava, daí no fim, eles pegavam e diziam assim aos médicos: olha, vocês não se importam em entrar na parte de dentro, lá tem mais pessoas que precisam comer, que já estão lá dentro e tudo. Então, no fim, nós já tinha. Nós entrava pela Sim, que frente, pelos legal. fundos, por tudo que é lugar lá. Só que daí surgiu uma coisa assim que as pessoas começaram a reclamar para nós do sistema, né? De que, pessoal, a gente está só fazendo isso aqui e é por aqui que a gente não realmente não quer seguir carreira política, nada. É isso aqui, tá bom? Então aceitam de coração. E assim foi. E a Covid terminou com tudo. Uhum. Então terminou. O que a Kikri fez para não ficar sem nada? E parece que são ciclos. Parece que São eu tinha ciclos. aquilo lá, eu tinha um amor. Sexta-feira eu enlouquecia para fazer aquilo, né? Eu não via a hora de chegar aquele dia. Assim como é hoje o podcast, chega na quinta, né? Eu gosto de fazer o podcast, mas parece que encerram-se ciclos, né? E depois a Sim. vontade ela não era mais a mesma. Eu pensei, eu não vou lá na praça por ir, eu não vou, eu tenho que ter aquele amor, aquele carinho, Sim. né? Então surgiu tudo isso. Terminando a pandemia, nós criamos aí um grupo de doadores de sangue. Hoje não está aparecendo ali, mas sempre tem no banner. Nós temos um grupo de doadores de sangue, que serve para quê? Aquela pessoa que estiver precisando de doação de sangue.
ela vai nos comunicar, sempre vem. Esse dia chegou a ter 3 solicitações num dia só. Uhum. Olha aqui, Arely, nós precisamos de doação de sangue para fulano e tal. A gente cria um banner, esse banner é postado ali dentro. Quem está na época de doar já vai lá doar. E as pessoas que estão ali dentro saem replicando aquele banner. Então, assim, ó, tem uma senhora, eu não guardei o nome dela, mas eu anotei. Tem uma senhora que queria um dia falar, ela falou assim, eu posso falar, assim, ela viu o vídeo lá e coisa, para contar que o grupo de vocês salvou a vida do meu marido. Eu digo, olha, um dia nós vamos ter a oportunidade de fazer esse vídeo. Não, mas eu quero falar porque assim, ó, o médico falou que ele ia morrer. Sabe do jeito dela contando, uma pessoa do interior, não sei se é do interior, mas é aquele jeitinho que sabe, né? Aham. Daí eu pensei assim, puxa vida, que legal, assim, um grupo que para nós assim não mudou nada assim na nossa vida. A gente foi lá, doou sangue, não, ninguém, né? Tem um gesto tão legal e que realmente salva vidas. Porque às vezes a pessoa está no centro da cidade, não é de Lajeado, e está ali catando, pode doar sangue, pode doar sangue. Só quem caminha pelo centro ali sabe. Isso aí realmente existe e é um problema. Então fica aí, ó. A dica, você que ainda não é doador de sangue, procura o banco de sangue, o Hemovale, e seja um doador de sangue. Tá bom, meus amigos? Daí, o que mais tu pode contribuir para a nossa conversa aí? Que tu lembre que é interessante falar para suas clientes, para tuas amigas? Olha, Alguma coisa assim que marcou também a tua carreira? sim. Eu queria deixar o convite, né, para vocês que estão assistindo o vídeo aí, você mulher que ainda não conhece, ainda não frequenta, ainda não veio, e convite para vir conhecer. Se você é homem e está assistindo e tem esposa, namorada, já passa lá e pega um vale presente para presentear ela, né, porque a gente também tem. Eu tenho certeza que ela vai gostar. E, ou também vocês podem entrar em contato pelo Instagram também, né? Dá o Hoje arroba aí, qual é que é? é arroba Daia_Petri. Então, eu tô sempre online, todo dia produzindo conteúdo, postando coisas legais lá, vocês podem acompanhar. Mas, um outro segredinho, talvez, para quem está empreendendo, para quem é da área da beleza e está aí começando seu negócio, está pensando em desistir, olha, o que eu posso dizer para ti é persistência, persista no seu sonho, persista no seu negócio, se especialize, não adianta você fazer um curso e achar que você vai dominar todas as técnicas, porque não é assim. O mercado da beleza, ele avança todos os anos, tem muita novidade, muita tendência, então você precisa se tornar um especialista, ser autoridade naquilo que você vai oferecer aos seus clientes, porque o mercado está muito competitivo hoje, e se tu não fizer, o outro vai fazer, o outro vai fazer. Hoje, se a gente virar a esquina, tem salão de beleza aqui, tem cabeleireiro ali, tem esteticista aqui, tem muito profissional. Então você precisa realmente ser uma autoridade, se destacar naquilo que você faz para conseguir atrair clientes fiéis, né, e lotar a sua agenda. Tu sabe que realmente eu ando muito pela cidade, mas muito mesmo. Todos os bairros, todas as ruas, o trabalho que eu faço hoje. E assim, ó, eu vejo muita porta que era garagem de carro, né, transformado num salão. Sim. E muita gente assim com a cara e com a coragem, com a placa lá fora e batendo tesoura. É. E passo Sabe também em que. situações, daí que estão sentados dando revista e mexendo no celular. Então assim, tu Sim. vê às vezes no mesmo bairro, tu vê, tem uns lá que estão lá, né, parará, parará, parará. Assim como abrem muitos salões, eu não sei agora estatisticamente Abre e falando, fecha, mas né? abre muito, mas também fecha mais da metade do que abre. Sim. Porque é isso, né? As pessoas pensam, cortar cabelo dá dinheiro. Não, ser cabeleireiro dá dinheiro, ser manicure dá dinheiro. Eu vou fazer um curso e vou abrir um negócio e eu vou sair faturando. E não é bem assim. Até dá, né? Daí, mas a longo prazo, a É, coisa tu planta bastante. E quando chega, é que quem está de fora tudo é bonito. Só vê o resultado, ah, tal coisa, mas não. Houve um investimento, porque se tu não investir também tu não vai. Então aquilo que tu está ganhando não é o que a pessoa paga muitas vezes. Ah, vai verdade. cortar, vai fazer, oh, eu paguei 1.000, sei lá quanto. Não, mas tem que ver que para manter essa estrutura também não é assim, né? Não é assim. Então não é tudo que tem tudo que brilha é ouro, né? Boa, é verdade. Com certeza. Precisa investir, precisa ter tecnologia, precisa ter coisa legal. Hoje o que a gente quer entrar, quer um ar-condicionado, quer um cafezinho, né? São todo um conjunto, um contexto, né, que vai fazer tu fidelizar o cliente, porque tu precisa fazer ele voltar para o teu negócio, né? Então é um conjunto, é atendimento, é técnica, é estrutura, é tudo, né? O teu sonho, assim, tu tem alguma pessoa que te inspirou e tu pensa, bah,
hoje eu sou porque tal pessoa Uhum. existe? Eu tive profissionais na área de cabelos mesmo, né, que me inspiraram por muitos anos. E eu olhava e via, o jeito que trabalha, o resultado que entrega. Eu quero entregar isso, eu quero fazer exatamente Mas era a isso. nível de Lajado ou Não, nacional? não. Sim, Eram artistas internacionais sim, dos Estados Unidos, da marca Joico, que é a conheço, marca que eu uso conheço. hoje. E olha só que legal, ano passado Diga-se de eu passagem, a fui, marca mais forte nesse ramo, né? e eu sou, ano passado fui titulada embaixadora da Joico no Brasil. Oh, Agora em março, inclusive, estou indo para São Paulo, vai ter um encontro de embaixadores, né? E no Brasil são apenas 4. que legal. Então, estou bem feliz, assim, porque foram anos construindo também junto com a marca, né? Um trabalho legal, enfim. E eu sou apaixonada pelos produtos. Eles entregam um resultado fantástico. Tu sabe que eu, por 10 anos praticamente eu tive o meu escritório do ramo imobiliário lá na galeria onde é que era o cinema. E lá tinha a Nelza, não sei se tu Uhum, conhece. sim, A Nelza era minha vizinha de porta, então sim. assim, às vezes eu Ela tava. usava joia Não, e às comigo. vezes eu tava ali e ela, chimarrão, chimarrão. Então eu vi tanta coisa acontecer ali, sabe? Sim. Eu ficava olhando assim, meu Deus, eu sei até o que elas vão fazer. Descolorir o cabelo, pintar, sair de Sim, tal já cor. aprendeu só de olhar. E a Joico, ela falava da Joico, Joico, É, e ela sempre com ênfase, né, aquele produto, e eu sempre pensava assim, pô, esse produto é bom mesmo. é. E eu me lembro que tinha uns tubos grandão, assim, às vezes as Uhum, pessoas levavam, né, o sim. valor era um valor diferente do mercado, era um valor maior. Mas ela dizia, olha, a qualidade, então, tu tá levando é produto, não tá levando qualquer coisa, não é É isso aí. preço, né? O cliente paga, mas ela sabe que ela vai Sim, pagar tu por tá bem qualidade. atendida, né? Sim. E ela é, além de ser um produto bom, ele vai durar mais tempo também, né? Sim, tem uma Pelo fato rentabilidade de ser maior. isso. Aham. Não, o cabelo fica fantástico. Então, tua inspiração foi de fora do país. Foi. Que legal. Eu vejo bastante pessoas que, né, é de tal profissão, né, eles olham alguém, não, aquela pessoa me inspirou, eu procuro fazer, Aham. seguir aqueles passos Sim. lá. Nos dias atuais, eles falam muito em franquias. Uhum. Isso passa pela tua cabeça, franquias ou cursos Uhum. ou alguma coisa nesse sentido? Eu dou cursos já, né? Pela Joico mesmo, né? Esses tempos fui eu passo Fundo também. Eu dou cursos de um dia, né? Tá, Curso de mechas, coloração, enfim. Mas já pensei em franquias também. tá. Não é algo tão simples de se fazer, porque tu precisa primeiro ter um modelo de negócio que deu certo. Graças a Deus está dando muito certo, então eu já tive várias pessoas que me falaram, Dai, eu preciso abrir uma franquia. Tu deu certo, o teu negócio está bombando, né? Então é algo que sim, a gente pensa, a gente já trocou várias ideias assim, com algumas pessoas sobre isso. Quem sabe, né, ir pro futuro. A franquia é uma coisa, daí eu conheci pode buscar até no YouTube, o rei das franquias é Reinaldo Zanon. Sim. Esse cara, ele vem aqui, ele pega o teu sistema ali, ele vai dizer, dá para fazer, não dá para fazer, ajusta aqui, ajusta ali, e tu sai com a Aham. franquia. Tá? É um cara que tem pessoas no Lajado que tem franquia com ele. Então, Uhum. assim, ó, muito interessante. Eu sigo ele. Se a tua ideia é muito legal, né? Uhum. É Sim. muito legal. Então, se a tua ideia é essa, tem que pôr uma pessoa até para É, uma trocar ideia. informações, né? Uhum. E é interessante saber que tu faz palestras. As palestras, tu já pensou em fazer formato que possa ser comercializado? Porque de uma palestra tu pode fazer Sim, quantas? eu fiz um lançamento no ano passado É? também, né, no Instagram, de um curso de mechas, Sim, né? Então tinha alguns encontros online e outra parte era aula gravada, né? Então eu já tive essa experiência de fazer e só que eu vejo assim que o profissional cabeleireiro mesmo ele gosta da prática, ele gosta de botar a mão na massa para aprender porque o cabelo tu tem que e precisa sentir, né? Tu sentir, tem que sentir, tocar, né? sabe? Sim, Então, e a pandemia, claro que foi uma época que isso se tornou possível, né? Teve sim, muito acesso, as pessoas tiveram muito acesso a isso por causa da pandemia. Mas assim que acabou a pandemia, o cabeleireiro ele tem um perfil muito ativo. Ele gosta de ir para um curso, ele gosta do presencial, ele gosta de falar, de conversar, de estar presente, assim, né? Então, no entanto, que no ano passado começaram a ter os cursos presenciais, né, para o pessoal poder ir participar. muito bem. Eu acho que a gente está chegando já no final aí da nossa Uhum. conversa. Não sei quanto tempo, mas deve ter dado uma hora mais ou menos.
Sim, olha só, Viu que só? noção, Já né? sabe, Ah, né? eu fazia sempre gravado, então Aham. essa noção Tu já sabe. eu já sei. Experiência, 6 minutos, né? errei por Aham. 6. Mas é até fazer o finaleiro aqui, uma história mais ou menos uma hora. A gente não tem tempo marcado, mas a conversa está bem legal, bem interessante. Tem alguma coisa, então, agora realmente, indo já para a parte final, aí tem alguma coisa que tu gostaria de deixar de recado, para finalizar, alguma coisa que talvez a gente não comentou, tu queira comentar? Gostei que tu falou de Deus, porque tem muitas pessoas que vêm até aqui, também falam de experiência com Deus. Isso é interessante, é necessário, porque senão as pessoas acabam não chegando aonde imaginam chegar. E tem que colocar nas mãos de Deus tudo que tu for fazer. E quando Deus, às vezes, mudar o teu... Porque nós temos a vontade, cada um tem a sua vontade. Às vezes as coisas não saem conforme a nossa vontade, porque a vontade é nossa e não é de Deus. Então, se tu planejou alguma coisa e não saiu exatamente como tu imaginou, às vezes foi por um outro caminho, procure entender, procure pensar assim, o que Deus quer falar comigo? Porque alguma coisa Deus quer falar contigo, né? E eu sei que é brabo às vezes quando a coisa não é o que tu imagina, tu fica frustrado, mas nesse momento procura pensar também, procura agradecer, porque é alguma coisa que tu tem que aprender, Sim. né? Por exemplo, hoje não ter dado certo, eu tenho que rever. Eu não posso um programa que a gente está fazendo há 28 semanas, chegar na data de hoje, não conseguir fazer ele ao vivo. Porque foi etapas, a gente veio fazendo ele gravado, chegou no ponto de fazer ao vivo, já estava um bom tempo fazendo ao vivo, e do nada o telefone, não, então, quase que eu tive que chamar aí um pastor, um padre, sei lá o quê, para mexer no telefone. Mas enfim, Sabe que assim, há muitos anos da minha vida, eu sempre tentei fazer com as minhas próprias a força forças do do braço, braço, né? né? E é normal, todo mundo faz isso. Né? Todo mundo tenta, porque a gente não ganha nada de ninguém, a gente precisa batalhar, precisa trabalhar muito, precisa estudar muito, planejar muito. Então, ao longo desses 17 anos de experiência, praticamente com 10 anos de profissão, foi exatamente o ano em que eu nasci de novo. Eu entreguei minha vida para Deus. E foi muito lindo o que Deus fez na minha vida. Eu digo que hoje eu não sou nada sem Deus. Todos os meus planos, os meus projetos, eu entrego para Ele, eu oro e peço a bênção de Deus. E Ele tem feito por mim, sabe? Meu negócio só decolou e prosperou porque eu sei que teve a mão de Deus. E a gente precisa ter fé. Porque sem fé a gente não vai para frente. Então, eu agradeço a Deus também pela oportunidade, né, de tudo isso, todos os sonhos que eu tive, eu consegui realizar. E sei que Deus vai continuar abrindo portas aí para que eu viaje o mundo aí, trazendo novidade aqui para a mulherada lajadense. Isso aí, pessoal. Obrigado a vocês todos que acompanharam. Obrigado aí de Nápoles que está fechando aí uma parceria conosco aí, está presente na boa e na ruim, né? Tamo junto. Obrigado àqueles apoiadores normais que já participam, né, desde o início aí. E obrigado então a Daia Petri que aceitou o convite em participar do nosso podcast Que Crê. Um abraço para todos e que Deus abençoe a todos. Amém?